noite, irmãos. Graças a Deus temos mais uma oportunidade de fazermos o nosso estudo dos grupos familiares. Portanto, reúna os seus para este momento. Estejamos intercedendo e orando para que o Senhor conceda a sua graça nesse período, que o Senhor esteja sustentando as nossas vidas e abençoando-nos ricamente. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá. Louvamos-te por esta oportunidade, pela bênção que o Senhor nos tem concedido, de podermos estudar a Tua Palavra. Queremos agora pedir ao Senhor que o Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a instrução da Tua Palavra. Dá, Senhor, que sejamos edificados neste momento. Abençoe-nos ricamente, é a nossa oração agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Qual é a sua reação quando você se encontra com alguém que fala pouco de si mesmo e fala mais de outra pessoa? Obviamente, falando bem acerca desta pessoa. Raramente nós encontramos situações assim. A nossa tendência, frequentemente, é falarmos de nós mesmos, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa vida. Mas o estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo que aponta para um fato muito interessante. É a terceira pessoa trinitária, a pessoa do Espírito Santo, que tem como propósito glorificar a Cristo. Então, ele procura lançar a luz sobre a obra de Cristo. Packer diz que nós não deveríamos perguntar: você conhece o Espírito Santo? Ele diz que nós deveríamos, pelo contrário, perguntar: você conhece a Cristo? Você conhece a sua obra? Você o conhece suficientemente bem? Ele diz que nós devemos fazer estas perguntas porque seriam as próprias interrogações que o Espírito Santo faria, porque ele age como um holofote, isto é, o propósito dele é lançar a luz sobre a pessoa de Cristo e sua obra. O Espírito Santo, portanto, não chama a atenção para si mesmo. Pelo contrário, o seu ministério, o seu propósito é fazer com que nós compreendamos aquilo que Cristo fez, compreendamos a sua obra. Por isso, o nosso estudo de hoje é o ministério do Espírito Santo. O nosso texto se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 16, dos versos 7 a 15. Diz assim a Escritura: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então esse trecho fala exatamente do ministério do Espírito. O Senhor Jesus está aqui em seus últimos momentos, está reunido com os discípulos e, portanto, ele fala que é necessário a sua partida, é necessário que ele cumpra o seu ministério através da sua morte, ressurreição e ascensão e vá para o Pai a fim de que ele e o Pai enviem o Espírito Santo para realizar o seu ministério, que seria de lançar luz sobre a obra de Cristo. Por isso a nossa primeira pergunta, que foi necessário para que o Espírito Santo viesse, no verso de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus está dizendo que era necessário que ele voltasse para o Pai, a fim de que o Espírito Santo viesse. Portanto, isso mostra que Jesus estava apresentando para os discípulos aquilo que era um plano redentivo, o plano da redenção. Isto é, ele veio para cumprir o seu ministério. E para que o Espírito Santo viesse a fim de realizar o seu ministério, era necessário que Jesus cumprisse cabalmente o seu ministério e voltasse para o Pai. Assim, o Espírito Santo viria. Ele só viria depois que o Senhor Jesus cumprisse, portanto, tudo aquilo que estava dentro do plano e do propósito redentivo, porque ele viria para aplicar ao coração dos homens exatamente a obra de Cristo. Por isso, nesse texto, Jesus diz que é necessário que eu vá e eu vou enviarei. Ele está dizendo que indo, estando junto com o Pai, ele enviaria para os seus discípulos o Espírito Santo. A razão de Jesus ir para o Pai seria exatamente para que o Espírito Santo iniciasse o seu ministério. Os discípulos estavam habituados com Jesus e, obviamente, estavam tristes com a sua partida, mas Jesus estava dizendo que o Espírito Santo viria, estaria junto com os seus discípulos. Portanto, não seria prejuízo para os discípulos, não seria perda para os discípulos. E, na verdade, os discípulos puderam constatar isso com a vinda do Espírito Santo, como nós temos narrado em Atos capítulo de número 2, nos versos de 1 a 4. O Espírito Santo veio exatamente para capacitar os discípulos. Ele é o poder prometido pelo Senhor para que os discípulos pudessem dar o seu testemunho. Ele haveria de conceder poder aos discípulos para dar este testemunho. E nós observamos no Pentecostes o que de fato ocorreu. Os discípulos estavam reunidos e, naquela ocasião, muitas pessoas de diversos lugares estavam ali e os discípulos puderam falar em outras línguas e as pessoas compreenderam as grandezas de Deus. Então, os discípulos puderam constatar isso que agora aqui Jesus está dizendo para eles, que não seria definitivamente nenhum prejuízo, porque o Espírito Santo é aquele que capacita os seus discípulos. E nós precisamos entender isto. O Senhor Jesus deixou o seu Espírito para que ele pudesse nos capacitar na proclamação do Evangelho. É dependendo dele que nós devemos levar avante esta obra de proclamação do Evangelho. Precisamos ser conduzidos e guiados por ele
nesta tarefa. A segunda pergunta, no verso de número 8, qual a função do Espírito Santo? O verso de número 8, portanto, diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui agora, Jesus procura mostrar de uma maneira mais clara para os seus discípulos o ministério do Espírito, o que o Espírito Santo iria fazer. E Jesus explica cada uma destas situações, mostrando o que significavam. Portanto, o Espírito Santo é que vai convencer o mundo. Isso é muito importante nós termos em nossa mente na proclamação do Evangelho. Não somos nós que convencemos, não é nenhum artifício de sabedoria humana, não é nenhuma retórica, não é nenhuma capacitação intelectual, porque quem convence o homem, quem convence o mundo, é o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo não agir na vida das pessoas, elas não irão compreender. Isto é muito importante na proclamação do Evangelho. Obviamente, nós devemos realizar o melhor de nós nesta tarefa, mas não podemos fazê-lo sem depender da obra do Espírito. É o Espírito quem convence, é o Espírito quem vai trabalhar no coração de cada pessoa que ouve o Evangelho, fazendo com que ela reconheça o pecado. O Espírito Santo vai convencer o mundo, primeiramente, diz Jesus, do pecado. Quem se reconhece pecador? Frequentemente as pessoas se consideram boas. Frequentemente as pessoas acham que não fazem tanto mal. Mas o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado. É capaz de convencer de tudo aquilo que nós fazemos e praticamos que contraria a palavra de Deus. Porque pecado não é aquilo que nós julgamos ser ruim ou mal. Pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Portanto, só o Espírito Santo é capaz de colocar isso no coração do homem. Quando alguém se reconhece pecador, é porque o Espírito Santo agiu no seu coração, o Espírito Santo o convenceu de que ele é de fato um pecador. Mas não somente isso, ele convencerá da justiça. Obviamente é convencer o homem de que nele não há justiça alguma. Somente o Espírito Santo pode fazer isto. Frequentemente as pessoas se apegam à sua justiça própria. E quando nós perguntamos a alguém o que poderia fazer com que elas entrassem no céu, frequentemente elas apontam para a sua justiça. Frequentemente elas olham para si mesmas e dizem: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa cumpridora dos meus deveres, eu sou uma pessoa que trata bem a minha família e assim por diante. As pessoas frequentemente se apegam à sua justiça. Mas quando o Espírito Santo lança luz ao coração das pessoas, fazendo com que elas se reconheçam pecadoras, elas vão entender que a justiça única que existe e suficiente é através da obra de Cristo. Então as pessoas são levadas a recorrer à graça de Deus, a clamar por sua misericórdia, reconhecendo que Cristo pagou o preço para a nossa justificação, para que Deus pudesse nos ver como justos. Isto é obra do Espírito Santo, é Ele que faz isso. Também o Espírito Santo convence do juízo, e diz Jesus neste texto que o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás já está julgado, mas também o Espírito Santo convence de que um dia todos haveremos de ser julgados. O Senhor instituiu um dia e alguém por meio de quem vai julgar todas as pessoas, através de Cristo Jesus.
Portanto, os homens são convencidos de que o estado em que se encontram é um estado terrível, é um estado de condenação. Eles estão debaixo de condenação e que sofrerão o juízo de Deus caso não recorram à obra de Cristo. Portanto, este é o ministério do Espírito. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer com que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça a obra de Cristo e, portanto, seja grato a Deus pelo livramento da ira vindoura. É assim a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, ninguém pode se converter. Sem a obra do Espírito Santo, ninguém pode ser levado a compreender o Evangelho. O Evangelho para aquelas pessoas que estão no mundo e que não foram iluminadas pelo Espírito Santo é a maior loucura. E perguntam eles como pode um justo morrer por injustos. Mas aquele que um dia foi iluminado pelo Espírito Santo e que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele, portanto, se reconhece pecador, miserável, carente, portanto, da graça de Deus oferecida através da obra de Cristo. Este é o ministério do Espírito. A nossa terceira pergunta: como podemos chegar à verdade, no verso de número 13? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então Jesus agora fala com os discípulos que, através da direção e da orientação do Espírito, eles vão compreender a verdade. A primeira coisa que nós vemos neste texto é a caracterização do Espírito. O Espírito é Espírito da verdade. E quando Jesus fala sobre esta ação do Espírito, ele diz que o Espírito vai iluminar a mente dos homens, o coração dos homens, que está em profunda treva, para que venha a luz sobre eles, a fim de que eles compreendam a verdade. Os homens frequentemente estão em busca da verdade e às vezes até mesmo mudam a posição em relação a esta situação. Existem às vezes coisas que hoje são ditas como verdade e amanhã podem não ser. Nós já ouvimos muitos casos assim. Por exemplo, há algum tempo atrás se dizia que o ovo fazia muito mal para as pessoas por causa do colesterol. Hoje fala-se em um consumo de ovos, de uma quantidade de ovos por dia. A visão, portanto, mudou. É por isso que muitos têm defendido a tese de que não há verdade absoluta, de que a verdade é uma verdade relativa. Mas prestemos atenção no que diz o texto. O Espírito é Espírito da verdade. Ele haveria de conduzir os discípulos à verdade. Por isso o Evangelho é verdade. Por isso a palavra de Deus é a verdade. É por isso que muitos dos próprios discípulos morreram, porque não simplesmente eles criam que era a verdade que defendiam, mas é porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, havia colocado isto no coração deles. Portanto, o Espírito Santo nos conduz à verdade, conduziu os discípulos à compreensão do verdadeiro significado e sentido da obra de Cristo, qual a razão da sua morte, ressurreição e ascensão. Ali estava assegurado a vitória através da obra de Cristo. É o Espírito Santo quem assegurou isto ao coração dos discípulos e que assegura também ao nosso coração. Esta é a função do Espírito. O Espírito nos conduz à verdade, não à mentira. Portanto, nós podemos estar plenamente seguros de que a palavra de Deus é a verdade, de que a obra de Cristo é a verdade para a redenção do homem, de todo aquele que se reconhece pecador. Por fim, a nossa quarta pergunta:
A quem ele glorificará? No verso 14. Então Jesus diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Propósito do Espírito Santo nesta última pergunta mostra aquilo que nós falamos inicialmente. O propósito do Espírito Santo é glorificar a pessoa de Cristo, é mostrar a obra de Cristo. Assim, nós temos uma compreensão clara acerca da segunda pessoa da Trindade. Por isso, muitas vezes, pode ser que algumas pessoas extrapolem. Às vezes, falam acerca dos dons do Espírito Santo e chamam a atenção essencialmente para esses fatos, quando, na verdade, o propósito do Espírito Santo é fazer com que tudo isso glorifique a Cristo. Você tem dons do Espírito Santo, você tem glorificado a Cristo com esses dons. O propósito do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E tudo o que ele concede à igreja é para que a igreja glorifique a Cristo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo haveria de conceder poder para testemunhar, é exatamente para dar testemunho de Cristo, para dar testemunho da obra de Cristo. Por isso, nós precisamos entender bem esta questão do ministério do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo nos dá tem que ter como propósito glorificar a Cristo. Você pode avaliar todas as coisas que ocorrem na sua vida baseado neste princípio. Aquilo que o Espírito me tem dado tem glorificado a Cristo, tem trazido glória à obra de Cristo. É desta maneira que nós devemos pensar. Portanto, o Espírito Santo foi dado aos seus discípulos para que ele pudesse glorificar a Cristo, para que ele estivesse presente na vida do seu povo, na vida da igreja. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo já te convenceu de que você é um pecador. O Espírito Santo já mostrou para você a obra de Cristo, a obra que ele realizou para que você pudesse ser aceito por Deus, sendo justificado através da obra de Cristo. O Espírito Santo já convenceu você do juízo. Se isso ainda não aconteceu, você pode, nesta noite, clamar ao Senhor e pedir a Ele para que conceda a sua graça, que o Espírito possa iluminar a sua mente, possa fazer com que você compreenda isso e possa fazer com que você recorra nesta noite à graça de Deus em Cristo, pela iluminação do Espírito Santo, e que Ele possa assim agir na sua vida, trazendo glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor enviou o Teu Espírito. Agradecemos porque Ele agora habita em nós, é Ele quem nos conduz, é Ele quem dirige as nossas vidas de tal maneira que nós pensemos na glorificação do Teu nome. Pedimos-te agora, ó Senhor, que o Teu Espírito esteja nos capacitando a dar o testemunho do Evangelho, que o Teu Espírito esteja nos auxiliando nesta proclamação, abrindo os entendimentos, as mentes, os corações, para compreenderem aquilo que Cristo realizou. Esteja, Senhor, abençoando ricamente o Teu povo. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.